Salve, salve, União Negra Futebol Clube na área. É isso, Hoje agora acertou. estamos Agora. a... Agora acertei, na quarta vez não sai. Hoje estamos aqui para falar da nossa visão, né? Da nossa visão do que foi essa temporada 2021 aí, esse campeonato um pouco diferente, né, do Diferente, né? habitual. Corrido. Opa! E falar também das nossas previsões que a gente pode esperar para essa próxima temporada, né? 21 e 22, não sabe como é que vai ser ainda, né? Sim. E começar aí para falar com o Luiz, né? Que eu apresento você aí, o Luiz que chegou com os Santos aí, que ninguém dava nada, e no É. final, né? Mas no final não deu nada mesmo, né? Deu merda nenhuma Mas e ficou. chegou mais longe do É. que, do que muitos pensavam. É, do que muitos pensavam, né? Mas assim, é que tem o famoso leite de pedra, né? Que o pessoal acha que o time do Santos é um lixo e que o Cuca pegou, tipo, o Goiás e colocou na final da Libertadores, né? Que não é bem assim, mas a gente vai fazer o quê, né? A temporada do Santos começou, mano, muito bosta com o Gesualdo, né? Que o Pérez quis pra, tipo, colocar no lugar do São Paulo, né? Que saiu do Santos. E ele foi muito longe. Ele podia ter muito bem ficado com algum gringo da América Latina, algo assim, algo mais ofensivo daqui perto. E ele quis buscar um cara que estava aposentado, que não faz o menor sentido, na minha opinião, né? O Gesualdo, ele fez 15 jogos, foram 6 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Foram um aproveitamento de 48%, 48,8%, né? E daí ele foi demitido, graças a Deus, né? Porque a gente só fazia a partida horrível, não tinha tática, era uma tática horrorosa. E quando, se fosse dependência do Gesualdo, a gente provavelmente brigaria para não cair realmente, assim. E daí tem o problema que eu acho, assim. O Cuca, todo mundo acha que ele fez muita coisa. Eu acho que ele fez o mínimo que ele poderia fazer, assim. Ele juntou o elenco amava ele por algum motivo, mas não tinha uma tática tão bem definida, assim. O trabalho dele não foi tão bom, assim. Tanto que o trabalho dele teve 51,51% de aproveitamento. É tipo 3%, 2% a mais que o Gesualdo. Então, tipo, é algo não muito diferente. E só que o Cuca fez 44 jogos e conseguiu chegar na final da Libertadores, né? Mas assim, o Santos caiu no Paulista, nas quartas de final para Ponte Preta, caiu na Copa do Brasil nas oitavas pro Ceará, ele empatou perdeu o primeiro jogo e o segundo jogo o Lucas Veríssimo foi expulso no primeiro tempo no meio de campo, ele colocou a bola na cabeça o pé na cabeça do cara, foi um bagulho absurdo assim. E ali eu achei que já tinha acabado a temporada pro Santos, né? Era tentar brigar por uma vaga na Libertadores ali no Brasileiro. Mas aí o Santos teve as oitavas, né? Passou da LDU no sufoco. No sufoco, tipo, do segundo jogo, né? Porque o primeiro jogo foi muito bom, né? Ganhou de 2-1 e perdeu o segundo de 1-0, né? Daí na quarta empatou em Porto Alegre, depois ganhou de 4-1 do Grêmio. Eu falei, caralho, meu irmão. Daí foi bom pra caralho. Eu fiquei feliz pra porra. E daí, na semi, empatou lá na Bomboneira e ganhou de 3-0 do Boca na Vila. Eu falei, caralho, a gente vai, mano, com tudo pra final, mano. E daí na final foi uma desgraça. O Cuca cagou com tudo. A escalação dele foi terrível. Ele não jogou a final para ganhar, ele jogou a final para não perder, né? Ele queria segurar o jogo até os pênaltis, isso foi muito claro, né? E aí, se tivesse ido pros pênaltis, tinha ganhado, né? Porque, pelo amor de Deus, o Palmeiras batendo pênalti ali foi ridículo, né? No Mundial, né? Mas, assim, o resumo, basicamente, fora a Cuca, nunca mais volte, obrigado por nada. Obrigado por dar esperança, vai, até a final da Libertadores, mas é um futebol horrível de ver o Santos jogar, muito ruim, foram poucos lampejos assim. Os dois melhores jogos do Santos foi contra o Boca e contra o Grêmio, né? Contra o Grêmio teve um fator assim que a gente abriu o placar com 11 segundos, né? Tipo, é um bagulho assim, ninguém você toma um gol com 11 segundos você desestabiliza completamente, né? E no Brasileiro, como ele abdicou de jogar no Brasileiro para tentar ganhar a Libertadores, o Santos se complicou um pouco, mas felizmente conseguiu agora na reta final garantir a vaga na segunda fase da Libertadores, né? E aí vem um dinheiro a mais pro Santos, né? Que tá bem mal financeiramente, né? Então basicamente esse é o resumo desse ano complicado do Santos. Teve a surpresa de chegar na final da Libertadores, que ninguém esperava realmente, mas tem a parte ruim de ser o Cuca, que não muda nada, de dar a imprensa falar que o Cuca faz muita coisa, e ele não faz muita coisa. Mas assim, sou grato pelo Cuca por ter juntado o elenco, mas ele que entregou a taça da Libertadores também pro Palmeiras, e é isso, né? Bom, ainda sobre o Santos, a gente gostaria de ficar aqui ainda, né, essa parte, no que você vê, assim, de que o Cuca foi, sei lá, parece que você, na sua avaliação geral, assim, o Cuca foi um mau técnico pro Santos, né, nesse ano.
Uhum. Não, eu acho que assim, o Cuca ele foi muito bom porque o Santos com o Gesualdo era terrível, né? Era terrível assim. E daí ele chegou, ele juntou o elenco, tipo, agora quando ele foi embora, o elenco amava o Cuca, foram muitas mensagens, todo mundo adorava o Cuca, porque ele juntou o elenco, ele fingiu, né, que confiava nos garotos, porque ele queria contratar um monte de velho para jogar no meio-campo do Santos, só que teve o transfer ban, e o transfer ban impediu ele de contratar, e ele teve que usar a base. Né? Então, tipo assim, isso é um erro gigantesco do Cuca. Ele, por exemplo, o Sandri, que agora é titular, né? Que já que o Pituca saiu, o Sandri joga muita bola. E ele queria dispensar o Sandri quando ele chegou, porque ele não queria usar ele. Ele queria o José Wellison do Atlético Mineiro e o Elias, que tava. Não sei o Elias. O Elias que jogou no Corinthians, não sei que time ele tava. Ele nem tava jogando mais. E daí ele queria esses dois, e graças ao transfer ban não conseguimos ter eles, né? E o Sandri virou titular do Santos, né? E, assim, ele é uma falsa coisa que o Cuca aproveita a base, ele usa muito mal a base, ele prefere usar por exemplo, Jean Mota e Arthur Gomes, que não dão pro Santos mais. O Arthur Gomes é um moleque que subiu da base, ele tá, tipo, desde 2015, eu acho, 2016, sem fazer porra nenhuma. E é isso, né? Não tem muito que falar, assim. Eu acho que ele vacilou em momentos muito cruciais da temporada, como a final, né? A final foi terrível. Ele abdicou do brasileiro também. E ainda bem que conseguimos a classificação, né? Que é mais dinheiro. E agora a gente vai enfrentar o Deportivo Lara, né? Mas assim, obrigado, Cuca, pela união do elenco. Volte nunca mais. E é isso. Que bom, que bom. Agora é a minha vez de falar do terror que eu vi esse ano, Do né? Que, meu Corinthians, Deus né? do céu, né, cara? Não sei nem por onde começar, mas vamos começar do começo do ano aí. Thiago Nunes chega com uma promessa, né? Não, promessa é É realidade, né? verdade. Chegou, Sul-Americana, ganhou a Copa do Brasil jogando bonito com o Atlético Paranaense, né? Então, assim, não tem como eu falar que eu esconder que eu não estava confiante no técnico, né? Implementação de um novo futebol, nova ideia de futebol Uma e reformulação, toda essa né? reformulação, e vem Luan, e o Luan é corintiano, e o Luan vai dar É. raça, o Luan tava mal, mas vamos aí, acho que eu boto fé nesse moleque, acho que o Thiago Nunes vai colocar ele bem nesse meio campo, ele vai fazer o time jogar, e vamos lá, tava super esperançoso para esse 2020. Começou Copa Mickey, né, Copa Florida Cup, e o time jogando bem, Luan fazendo gol, me assustando, né, e tal, né, hoje eu falo que eu, né, me assustando, né, mas na época, assim, pô, o Corinthians tá voando, que isso, aí a gente perde lá e tal, né, Copa Mickey, ninguém dá nada, né. Chega a Paulista, né, e aí uma campanha ridícula, assim, né, tivemos chances de ser rebaixado, No Corinthians, né? em, No em, Paulista. em, no Paulista, flertamos com rebaixamento no, no negócio lá no No Paulista. Campeonato Paulista. Paulista. E aí eu falei, meu Deus do céu, isso não existe, né? Aí a paralisação veio na hora certa, porque se acho que ficasse mais uns dias ali, o elenco abatido, o Thiago Nunes só querendo a renovação dele era fazer o Cacejano com o pé. É essa a renovação dele. Você E acha que o Thiago aí, Nunes tem muita culpa em. Você acha que ele foi muito rápido? Você acha que ele perdeu o vestiário de alguma forma? ele perdeu o vestiário, mas só que isso no Brasileirão já. Uhum. É, eu acho que a ideia não colou, sabe? Não dá match as coisas. Eu não acho que Sim. ele é um mau técnico, mas eu acho Eu, que inclusive, queria pra. ele no Santos. Eu tava feliz que ele tava vindo pro Santos. Ele tava certo com o Santos. Ele tava animado, sei lá o quê. Teve todos esses rumores aí É, também. Mas ele não é um mau técnico, não. É porque eu acho que você mudar assim uma filosofia de um time era muito difícil mesmo. E ele deu um salto muito maior que a perna, né? Então tava na uhum, Paranaense, acordou no Corinthians, então é um negócio é. assim. Eu acreditava, mas acho que se você pensar com a lógica, assim, ele tinha que subir mais um degrauzinho para depois estar Sim, no continuar talvez Corinthians. no Atlético Paranaense, né, talvez. Isso, manter uma regularidade maior. E, enfim, passou, e aí depois dessa paralisação e ganha aquele jogo milagroso contra o Palmeiras, né? Aquele jogo que o Palmeiras poderia sacramentar a nossa eliminação. A gente foi lá, eles deram aparelhos respiratórios para nós e no final de tudo, fomos até a final e acabamos perdendo para ele, assim, um jogo que eu pensando com a lógica eu sabia que a gente ia perder, mas como torcedor eu sabia É, que, pô, vamos para cima, tem vamos, esperança. que o time do Palmeiras era muito melhor que o nosso, era fato, Mas assim, era mal treinado também, né? É o sim, Luxemburgo sim, sim, completamente mas era péssimo. porque, mas assim, o nosso time era mal treinado e o elenco era ruim, e o time É, dele só era mal treinado, mas o elenco era muito melhor, então
E o Corinthians veio assim, ó, se engatinhando pra final, né? Sim. O Palmeiras foi nadando de braçada na final. Então, Mesmo ruim, o elenco do Palmeiras é maior não, é melhor do que qualquer elenco dos times paulistas sim, aqui. exato, exato. E então eu já sabia, mas assim, contra o Palmeiras é clássico e tal, eu já esperava que ia perder, mas, mano, vamos lá, Corinthians é Corinthians, vamos naquele jeito. E quando foi pros pênaltis, eu jurava que a gente ia ganhar aquele jogo, eu jurava que a gente ia ser campeão, mas, né, infelizmente não aconteceu. Vocês iam ser tetra, né, se ganhasse, eu acho. E isso, ia ser É. tetra. É, ia ser muito bom, aí beleza, né? Passou o Paulista, Brasileirão, e aí começa aquela nhaca, meu Deus do céu, e o Corinthians, e o caiu em Itaquera já era, virou caiu em Itaquera, você samba, né? Você faz o que você quiser, né? Porque não ganha nenhuma, né? Não ganhou, acho que, eu anotei que teve uma vitória. Pior aproveitamento do Corinthians na Neoquímica Arena da história, desde que ela foi construída, o Thiago Nunes conseguiu ser o pior técnico lá. Você Teve é louco. 41% de aproveitamento, né? Uma vitória, 2 empates, uma derrota, que foi o que eu notei, né? E no geral foram 10 vitórias aí para o Thiago Nunes, 10 empates e 8 derrotas, então agora de 7 aproveitamento. Olhando só os números são frios, mas o futebol era de cair o olho, cara, era de sangrar o olho, realmente era uma coisa muito triste. Coisa muito triste mesmo. É complicado, eu te entendo também. E aí depois, né, a gente tava com futebol, a gente tava em um ano assim para ser rebaixado, né? Para ser rebaixado que a gente ia, eu já me contentava que o Thiago Nunes, a primeira vez que ele saiu, ele deixa o Corinthians flertando com o rebaixamento. Mas era comecinho de campeonato e então não tava tão desesperado assim. E aí, né, o Andrés tem a brilhante ideia, vamos fazer o quê? O que vamos fazer? Vamos trazer o Coelho, o genial Coelho. Aí, parabéns, Andrés, Andrés sempre muito competente. E aí, o Coelho veio, né? E aí, como é que a gente pode resumir o Coelho no Corinthians? Com a simples palavra: horrível, horrível, horrível. Ele era E auxiliar. ele era auxiliar, ele treinava, acho que o Sub-23, se eu não me engano. Uhum. E, pô, beleza, lá ele é bom, mas Sub-23, primeiramente, eu não entendo o que você tem Sub-23 num clube de Sub-23, cara, você tem 23 anos. O que tem o Sub-23? Pra quê, né? Mas beleza, isso é outro assunto, isso é outro É. assunto. E aí teve até uma entrevista icônica lá, que o Capelano fez uma pergunta pra ele, lá que eu não lembro qual jogo foi, que ele falou assim, que o cara fez uma pergunta tão construidinha lá e tal, falando assim, ó, esse tal jogo você escolhe tal cara, esse aqui você está local, qual que foi o seu critério? Aí ele, próxima pergunta, Ah, eu acabou. vi! Nossa, ele não respondeu, né? Pode Ele não crer. respondeu, sabonetou gostoso e saiu. No final ali a gente teve aproveitamento do Coelho, pasme, uma vitória. 3 derrotas, 3 empates. É um mister empate, né? Quem não quer um treinador desse? Um gênio Tá desse, né? empatando mais que o Renato Gaúcho já. Ai, meu Deus do céu. E aí chega o Mancini, se não me engano, o Mancini chegou no jogo contra o. Esqueci. Esqueci, mas Não, acontece. Me relaxa. perdoe. O Coelho, se não me engano. Chegou um jogo depois contra o Fluminense, que eu lembro que o Coelho acho que saiu do jogo contra o Fluminense, né? Que a gente perdeu. O Fluminense depois que a gente ia bater muito com o Mancini, né? Mas aí o Mancini chegou e, pô, logo no primeiro jogo conseguiu vencer o Atlético Paranaense fora de casa. E naquele jogo chorado lá, que o Everaldo fez gol debaixo das pernas. O O Everaldo. Nossa, Everaldo, O Everaldo é bom, o Everaldo o é bom. Everaldo fazendo gol assim, ó, eu sei lá. Eu não sei que mundo tá vivendo. E foi isso, cara. E aí o Mancini deu uma sobrevida, pegou o time no rebaixamento e o Coelho conseguiu entregar o time pro Mancini. Tô aqui, ó. A merda tá aqui, ó. Desfaça aí, ó. Se fode aí. Como é que a gente fez Disfarça. aí? Tá ligado? Ou se não me engano, o Coelho deixou pro Mancini 17º Corinthians. Tava Você uma é louco. porra. E aí o E agora Mancini terminou em. chegou. Tá brigando pra ser oitavo, né? Não, Não, ser nono, né? agora não vai brigar pra nada. A gente vai brigar pra nono. É tudo sul-americano, não Não, vai pra nada. não, mas pra Copa do Brasil. Copa do Brasil. Ah, Você entra numa beleza. uma fase a mais se você for nono, eu acho. Ah, é? Não É. sabia, isso eu não sabia. E aí o Mancini chegou e foi daquele jeito, né? Vamos resgatar o jeito de jogar, na raça e tal. E teve lampejos de jogos bonitos, mas quando eles Vocês atacavam golearam o mesmo, Fluminense, né? Que você falou agora. sim, 5-0 pra gente, mas logo em seguida a gente tomou um cacete do Palmeiras também, então não adiantou muita coisa. É, verdade. Então foi o Mancini realmente era um técnico quando veio pro Corinthians eu falei assim, ponto, rebaixamento. Esse aqui não vai durar 5 jogos aí. Se durar 5 jogos é muito. Aí vai ser o Botafogo, vai trazer outro cara, vai trazer outro cara, e já era. Daí fudeu. E aí, o que foi ganhando ali e tal. Joguinho apertado, mas foi pontuando.
E aí conseguiu fazer 10 vitórias aí, foram acabando perderam 8, né? E além de 5 empates. Então, pro time que o Corinthians tinha, pra época que o Mancini pegou, então tá muito bom a campanha do Mancini. Uhum. Inclusive, acho que tem que manter ele, porque se o Corinthians não Uhum. tem dinheiro, não tem técnico bom, assim, pra você vai, sei lá, tá bom, você vai tirar o Coelho, vai trazer quem? O Coelho vai trazer, tirar o Mancini, vai trazer quem? Vai trazer o Cuca? Pode ser, né? Não, não faz isso, não. Mas aí, então eu É, prefiro eu ia te ver um perguntar pouco. isso. Você acha que é ele, então, pra próxima temporada? Tem que ser ele. Cara, não é que tem que ser ele, é questão assim, a opção que a gente tem é só ele, então não tem Uhum. muito pra onde a gente correr. O Corinthians tem que reformular elenco, tem que se preocupar com organizar as contas, Sim, mudou de e presidente, né? É. mudou, mas uma marionete, né? Tudo ali, tudo a mesma corja ali, tudo de uma vez, Uhum. né? Espero que a administração não seja a mesma, né? Mas Ah, eu não te perguntei. O Corinthians foi pra Libertadores do ano passado? foi, é verdade, né? Que eu nem Uhum. comentei dessa parte, que é um negócio um pouco chato, né? É, eu não lembro mesmo. Não, a gente foi pra fase eliminatórias lá e acabamos perdendo pro Guarani do Paraguai, né? Foi Ah, foi, lindo. foi nessa temporada? Nossa. Foi, cara. Ah, pode Foi crer. Eu tempo achei que tinha sido na passa. passada, não sei por quê. É porque os anos estão me Uhum, confundindo. Esse é 2021, mas é 2020 a temporada ainda. Tô meio uhum. estranho. É que foi no É. comecinho, se não me engano, foi acho que Então- fevereiro, janeiro. Ah, foi bem no começo ainda. Foi bem no comecinho mesmo. E aí Entendi, a gente entendi. já tomou um primeiro susto, né? Aquele jogo também que o Luan fez gol, né? E foi gol bonito no cantinho, mas não adiantou muita coisa pra mim. O Cássio frangou bonito, inclusive, Cássio. Obrigado pelo serviço, tá, cara? Mas Sério, vai em você paz, cara. demitiria o Cássio? Nossa, eu falaria, Cássio, muito obrigado. Eu faria uma estátua no dia, assim. Hoje eu faria uma estátua pro Cássio e amanhã eu falaria, Cássio, muito obrigado, tchau, até mais. Ô, Você é louco. ídolo aqui. Porque não dá, cara, não dá. É Não, muito eu sei que eu espalmado. odeio o Cássio contra o Santos. Ele cata muito contra o Santos, cara. Eu Sim, odeio isso, odeio, odeio, odeio. sim, Que mas é merda. que assim, ele tá sendo muito irregular mesmo. É um bracinho, um cara daquele tamanho, fica espalmando cada bola que ele espalma, meu Deus do céu, cara. Pra mim A bola chega. que ele spawnou do Soteldo lá no jogo na Vila também eu acho meio estranho também. Que ele spawnou Sim, sim. no pé do Marinho. O Cássio, ele é o único goleiro que eu conheço, quer dizer, do Corinthians, assim, de o goleiro do calibre do Corinthians não entender, tipo, espalmar pra fora, pra Uhum. escanteio, não consegue, ele tem que espalmar pro lado. Ele tem que É, espalmar pro lado, tem que espalmar pro pé de alguém, tá ligado? Ele não pode sim. espalmar pra fora, ele não gosta de escanteio. É complicado.